A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Aqui quem vos fala é o seu irmão Diácono Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Meus queridos irmãos, hoje eu quero trazer um assunto aqui importante em relação às coisas atuais de Israel, do que está acontecendo. Louvado seja Deus. E creio que é de grande importância para mim, para você que está esperando a volta de Cristo. Meus queridos, aleluia. Como todos sabem, Jesus Cristo ele fala de uma grande tribulação que vai ocorrer. E eu pergunto para você, você está preparado? Ou você está dormindo? Então eu quero te alertar a você se despertar, a você buscar a presença de Deus mais e mais para a sua vida, a você olhar mais para a palavra de Deus todos os dias, pedindo a Deus perdão dos seus pecados. É isso que nós devemos pedir a Deus, a misericórdia, o perdão dos nossos pecados, para que Ele possa, aleluia, nos perdoar de todo pecado, de toda iniquidade, a qual tenhamos praticado e que não tenha agradado a Ele. Porque o momento, meu querido irmão, o momento é sério, é de alerta, é de despertamento para mim, para você, para a humanidade. Louvado seja Deus. Vou trazer aqui para você um vídeo de um pastor rabino que eu tenho seguido aí, e ele traz muitas informações a respeito das coisas atuais ali que está acontecendo no país chamado Israel, com o povo de Israel. Meu querido, como todos sabem, está na palavra de Deus que haverá a reconstrução do terceiro templo, que foi destruído ali na época de Herodes, no ano 70, e que há uma promessa dessa reconstrução. Haja vista que em 2000 anos não havia essa condição, porque os romanos tinham ali destruído, o templo, mas que nos dias de hoje eu quero dizer para você, aleluia, é possível esta reconstrução. E talvez você diga para mim, irmão, mas no que isso é relevante para a minha vida, para a nossa vida? Eu quero dizer, meu querido, como diz a palavra de Deus em Apocalipse, a qual João escreve, que há de se levantar um falso Cristo, um anticristo, e ele há de perseguir o povo de Deus, de se levantar contra tudo o que é Deus. Ele vai adentrar neste santuário, neste templo, ele vai desejar ser adorado, ele vai profanar aquilo. Mas eu quero dizer para você que nós devemos nos alegrar com essa situação, porque a nossa redenção, a minha e a sua, e a de todos aqueles que creram em Cristo Jesus, está próximo. Louvado seja Deus. Preste atenção, meu querido, no que este rabino está trazendo. É de suma importância para mim, para você, para todo o povo de Deus, porque é momento de nós orarmos mais, de nós nos santificarmos mais, de nós buscarmos mais a presença de Deus, de nós estarmos pedindo perdão a Deus constantemente. É hora de voltarmos o nosso coração a Deus, aleluia, e pedirmos, aleluia, o perdão. Meus queridos, mas antes, louvado seja Deus, eu gostaria de ler uma palavra aqui com você. Louvado seja Deus. Eu quero aqui, meu querido, no Salmo
32, eu quero meditar com você nesta palavra, ou apenas ler, e você reflita nessas palavras. Depois eu vou colocar o vídeo do pastor para você ver, ouvir o que ele está a nos falar, a nos mostrar, a nos trazer de atualizações a respeito das coisas que têm acontecido em Israel. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 32. Bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele que tem o Senhor, que teme o Senhor, não considera iníquo e cuja alma não há hipocrisia. Enquanto mantive meus pecados inconfesso, meus ossos se desfinhavam e minha alma se agitava em angústia. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim e as minhas forças desvaneceram como a ceifa em tempo de seca. Confessei-te o meu pecado e reconhecendo a minha iniquidade e não encobri as minhas culpas. Então declarei, confessarei as minhas transgressões para o Senhor. E tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Dessa maneira, todos os que têm fé, orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o alcançarão. Tu és o meu abrigo seguro. Tu me livras das aflições e com cânticos de salvação me envolve. Diz o Senhor, instruir-te-ei-te e seguirei no caminho. A seguir, os meus olhos estão sobre ti para aconselhar-te. Não sejas como o cavalo ou a mula, que não possuem compreensão, mas precisam ser controlados com o uso de freios e rédeas. Caso contrário, não poderias obedecer. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas a bondade do Senhor protegerá quem nele confia. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e cantai bem alto, vós todos que sois retos de coração. Louvado seja Deus. Meus queridos, eu gostaria de a gente refletir aqui neste capítulo, nesta parte aqui do verso 6, do verso 5, ele diz: confessei-te o meu pecado, e reconhecendo a minha iniquidade, não cobri as minhas culpas. Então declarei e confessarei as minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Oh, glória a Deus. Veja, meu querido, Davi, ele se refere a um tempo de graça, ou seja, hoje haverá um tempo em que a graça do Senhor será recolhida da terra. E nesse dia não haverá mais a possibilidade de se falar com Deus por meio da oração e com a certeza de que Ele está pronto para ouvir com misericórdia ou perdão. Ou seja, ainda há tempo de se abraçar, de se chegar ao Senhor. Ainda há tempo de buscar ao Senhor. Não deixe para amanhã, meu querido, o que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã, se você pode pedir hoje o perdão a Deus dos seus pecados. Pois a salvação não é para amanhã, mas é para agora, é para já. É algo que você pode fazer aí mesmo na sua casa. Olhar para dentro de si, você mesmo, e ver se você está em uma vida de relacionamento com o Senhor. É necessário buscar ao Senhor nesses últimos dias. Pois o que está em jogo, meu querido,
é a minha e a sua salvação. E nós temos que nos prostrar diante dele, pedir perdão e adentrar por esta porta da graça, antes que ela possa se fechar. Louvado seja Deus. Vamos aqui orar em nome de Jesus, e depois desta oração eu irei colocar este vídeo aí deste pastor para que você possa então aprender, saber o que está acontecendo em Israel. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus eu quero te agradecer por esta oportunidade de mais uma vez estar aqui trazendo a tua palavra, falando das coisas do Senhor. Pai, vai de encontro a cada vida, a cada pessoa, a cada mulher, homem, criança, adolescente. Fala ao coração delas através da tua palavra, Senhor. Desperta aqueles que estão dormindo, ó Pai. Ó Senhor, e aqueles que porventura tenham falhado, perdoa seus pecados, pois, meu Senhor, somos falhos, somos carentes do Senhor e precisamos da tua ajuda. Nos liberta daquilo que precisamos ser liberto, Pai. Tira de nós aquilo que impede de estarmos 100% na tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, porque o desejo do nosso coração é um dia poder adentrar no teu céu. Por isso aqui estamos clamando e pedindo, em nome de Jesus. Alcança também a todos quantos, meu Pai, assim o fizerem e se arrependerem dos seus pecados, pois o Senhor é justo para perdoar o pecado de todo aquele que vem a ti. Pai, fala as vidas, abençoa, protege e guarda, em nome de Jesus. Meus queridos, fique com esse vídeo aí que eu vou colocar, em nome de Jesus, que seja edificante para a sua vida e lhe traga despertamento, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Vídeo, eu vou abordar para vocês o que está acontecendo agora, as coisas que estão no cenário mundial agora e no cenário espiritual, a preparação, tudo já pronto para a reconstrução do terceiro templo, ok? Então vamos lá, vamos comigo aqui. Então a gente vai fazer uma breve Hazará das coisas que já mencionamos, então, compartilhando com todos, como sempre temos feito. Nós vamos falar sobre a pará Adumá, essa vaca vermelha, essa bezerra vermelha. Recordem-se, como eu falei aqui, mencionei para vocês, do nosso vídeo, que já exploramos bastante esse tema. Tá? Existiam vários tipos de sacrifícios feitos no templo. Tá? Aqui você tem uma imagem aí de Avodata Kohanim, o serviço dos sacerdotes. Haviam vários tipos de serviços, haviam vários tipos de sacrifícios que eram feitos no altar do templo, tá? No Mizbeach Olá, no altar de sacrifício, de holocausto. Tá? Então, esse era um tipo de serviço, era um tipo de trabalho que os sacerdotes faziam. Mas há um outro tipo de trabalho que eles faziam, um outro tipo de sacrifício, chamado sacrifício da pará Adumá, ok? Da vaca vermelha, ou bezerra vermelha. Esse sacrifício, que hoje está muito bem registrado na Torá, na lei de Deus, também preservado nas palavras do Talmud, primeiro da Mishnah, da lei oral, e do Talmud nas palavras e ensinos dos sábios de Israel, porque essa é a importância da tradição judaica. Tá? Quando a gente fala de todo o arcabouço de conhecimento e comentários dos sábios de Israel. No que diz respeito, por exemplo, à seção da Mishnah, né? a que a gente chama de Sidra, né? Kodashim, ali você vai ter muitas informações sobre o templo, sobre sacrifícios, sobre as medidas do templo, como fazer o templo, como estabelecer o templo, como fazer os sacrifícios, estabelecer os sacrifícios, as leis que envolvem os sacrifícios. Esse é um outro tratado chamado Tratado Zevahim, tá? Então, tudo que envolve com seriedade, obediência aos mandamentos de Deus, você vai encontrar na Torá escrita, a Torá que você tem na mão, na Bíblia, ali, o Pentateuco, tá? Torá Shebertav, Torá escrita. Você vai encontrar na Mishnah, que é na lei oral, a Torá oral, tá? Que é a explicação da lei escrita. E você vai encontrar também os sábios do Talmud comentando essas leis. Então isso é muito importante, porque eles não só
comentam, mas eles trazem informações do passado para a gente. Tá? E é claro que para quem demoniza o Talmud, para quem despreza o Talmud e a tradição judaica, fica sem saber. Né? Fica sem saber, só fica especulando, que é como hoje existem, né? Um universo de achismos. Né? São os sábios, os que tiram conhecimento da sua própria cabeça e as interpretações da sua própria cabeça. Eles são os mais sábios que todos, os mais inteligentes que todos. Então você está olhando aí agora nessa figura, nessa imagem, como era feito o sacrifício da pará do mar e aonde ele era realizado. Na época do Mishkan, do tabernáculo, que era feito, uma hora o tabernáculo estava aqui, outra hora ele estava em outro lugar, outra hora ele estava em outro lugar. Então, no lugar que Deus escolhia para ali estar o tabernáculo, esse sacrifício da pará do mar não podia ser feito e não era feito no altar de sacrifícios, não. Ele era feito fora do tabernáculo. Ele tinha que estar fora do acampamento de Israel. Então não era só fora do tabernáculo entre as tribos. Não, ele tinha que ser fora do tabernáculo e ele tinha que estar lá fora do acampamento de Israel, num lugar mais deserto, tá? E isso sempre em direção à porta do tabernáculo. No futuro, quando veio a construção do templo, então logo agora isso vai ser referido ao templo. Quando o sacrifício da pará do mar era realizado, ele tinha que ser feito fora do templo, em especial na direção da porta do templo. Quando Deus escolheu Jerusalém para ser ali o lugar, no Monte Moriá, aonde deveria ser feito o templo, a casa de Deus, e ali passou a ser permanente, não mais temporário em lugar aqui ou lá, como o tabernáculo, mas passou a ser permanente, feito de pedra, pelas mãos do nosso grande rei Salomão, né, composto ali pelo nosso rei Davi. Então, a porta do templo ficava direcionada para o oriente, ou seja, para o leste. Então, logo o sacrifício da pará do mar tinha que ser feito fora do templo, fora da cidade de Jerusalém, na direção do leste. Quando você olha para essa imagem que você está tendo aí, é uma figura, um desenho que expressa como era feito no passado. Tá? Você tem lá embaixo o templo, olha aqui, ó, o templo está aqui. Na frente dele, você tem o portão oriental apontando para cá, que é aonde está o oriente, tá? O leste, aonde o sol nasce. Dali saía, nós aqui estamos falando, tá, da época já do segundo templo, tá? Isso aqui é uma figura já feita da época do segundo templo. Qual é o primeiro templo? De Salomão. Salomão construiu. Na época do rei Salomão não tinha essa ponte que vocês estão vendo aqui arqueada, tá? Era só o vale do Cedron, esse vale aqui descendo, e depois subia para o Monte das Oliveiras, que é onde eles estão aqui, tá? Já na época, o templo foi destruído pelos babilônicos, o povo foi levado cativo, o povo retorna na época de Neemias e Esdras, e eles reconstroem o templo. Então, na época do Império Romano, que é a época que Yeshua nasce, o Messias de Israel, ali você já tem essa estrutura toda montada que foi feita por Herodes. Então, você tinha o templo, o Beit HaMikdash Asheni, você tinha uma ponte arqueada que levava até uma parte do Monte das Oliveiras. E lá no Monte das Oliveiras, um lugar preparado para que ali fosse feito o altar de madeira para ser sacrificada a Pará do mar. Então, nessa imagem, você vai ter essa percepção bem esclarecida para nós. Então, veja, gente, lá está o templo, a porta oriental, a porta do templo também está lá. Vocês estão vendo aqui nesse desenho uma fumacinha subindo, que é do altar de sacrifícios, tá? Aí você tinha a porta da cidade, harmonizada com a porta do templo, a porta da cidade, a porta oriental, e aí essa ponte que vinha até chegar no Monte das Oliveiras, e ali era montado esse altar de madeira, tá vendo aqui? São 7 níveis de lenha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E em cima dele era feito ali a shechitá, né, o abate da pará do mar, e depois existia esse cerimonial com madeira de cedro, uma lã escarlate, né,
e um molho, né, de uma planta chamada hisopo, né? Isso aqui era uma ordem divina que fazia parte desse cerimonial. E aqui, com o sangue da pará do mar, a lã escarlata, a, a plantinha de esopo e a madeira de cedro, o sacerdote, com o sangue, ele aspergia, ele jogava, fazia uma zrika em direção aonde? Olha, lá para a porta do templo, tá vendo? Olha, daqui ele fazia, olhando para a porta do templo, ele fazia essa aspersão com o sangue da pará do mar. Ele jogava literalmente 7 vezes em direção à porta. Isso é algo muito espiritual, claro, tem um significado muito profundo, falando sobre a redenção não só do ser humano, mas de todos os mundos criados, tá? Mas nós não vamos entrar nesse tema agora para falar do significado. O que nós estamos querendo trazer para vocês é relembrar, né, como era feito o sacrifício da pará do mar. Então, logo, tinha que ser em direção ao templo, tá? Na parte oriental, na parte leste, e naquele tempo já havia sido estabelecido o lugar que era no Monte das Oliveiras, tá bom? Então, eu espero que você tenha acompanhado bem essa parte, tá? Então, vamos prosseguir aqui, baseado nisso, né? Depois que a gente olha para isso aqui, nós vamos relembrar o que a Torá diz. Este é o estatuto que Adonai ordenou, tá? Esse é o estatuto que Adonai ordenou. Zot Hukat Torá, Asher tzivá Adonai lemor, né? Este é o estatuto que Adonai ordenou, dizendo. Então, diz aos filhos de Israel que te traga uma novilha ruiva, parada do mar, que não tenha defeito e sobre a qual não tenha sido posto jugo. E a dareis a Elazar, o sacerdote, e ele atirará para fora do arraial e degolar-se-á diante dele. Outra parte diz: e Elazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com o seu dedo e dele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a novilha perante os seus olhos, e o seu couro, e a sua carne, e o seu sangue com o seu esterco se queimará. Então aqui você está vendo, né? Conforme o eterno Deus ordenou, vai que rueleja parado matemimá acharem bamum. Tomaram para ti uma parada uma bezerra vermelha perfeita que não levou jugo sobre ela. Então, só para a gente contextualizar um pouquinho mais, vocês perceberam no próprio escrito da Torá os detalhes, né? Então, isso foi feito lá atrás, na época que Deus deu para Moisés passar essa informação para os sacerdotes, né? A primeira parada do mar foi feita na época de Moshe Rabbeinu, na época de Moisés, ali para inauguração do tabernáculo, do Mishkan, tá? E depois se passa todo o tempo até chegar o período de Yeshua, que é o século I, tá? Já no século I, como nós mostramos para vocês, já não é ali mais tabernáculo, é o templo, a cidade de Jerusalém murada, então você tinha toda aquela organização ali fora da cidade de Jerusalém, no Monte das Oliveiras, tá bom? Então vamos lá, vamos prosseguir aqui, porque as informações são muito preciosas, tá bom? Então, aqui você já está vendo um exemplo, um ensaio de como era esse sacrifício e como vai ser agora em nossos dias, tá? Você tem ali uma bezerra em cima desse conjunto de madeiras aí, desse altar feito de lenha, tá? Então veja que o altar não é feito de pedra, ele é feito de lenha para que haja ali o sacrifício da pará do mar. E aí tudo isso que você está vendo, a vaca, no caso ali a bezerra, mais as madeiras, tudo isso se queima por completo. E couro, carne, osso, até o esterco que estiver dentro dela, tudo é queimado e vira cinza, vira pó. E é justamente essas cinzas, esse acúmulo de cinzas, que se mistura depois com água, e essa água, que é a mistura de cinzas da pará do mar com a água, que forma as águas de purificação para purificar as pessoas e também o próprio templo, o próprio tabernáculo e os utensílios do templo, tá certo? Então, isso é muito importante ter conhecimento disso, porque isso vai trazer para a gente uma revelação muito grande. Eu falei no outro vídeo, eu não vou entrar nesse pormenor agora, sobre por que eram 7 níveis de lenha.
representando os 7 céus, Shiva Ma'alot Me'etzim, né? Um Siman Sod dos 7 céus. Então, novamente, olhando para essa figura, o que isso é relevante para nós agora, uma vez que você agora já sabe que era feito aonde? No Monte das Oliveiras. Olha só a imagem agora do Monte das Oliveiras. Você, aqui nessa foto, você é como se você estivesse no Monte das Oliveiras olhando para a cidade de Jerusalém, tá? Você está tendo essa perspectiva nos dias de hoje do Monte das Oliveiras para a cidade de Jerusalém, tá? Então, aqui é olhando a cidade de Jerusalém um pouco de cima, tá? Você tem o muro, você tem o portão oriental, que é chamado Portão de Ouro, aqui no cantinho, tá? Ele está fechado, tá? E aqui, aonde está o Domo da Rocha, né? Que essa é conhecida como Mesquita de Omar, embora não seja uma mesquita, é apenas um monumento muçulmano que foi construído em cima da onde era o templo judaico. E isso é, de uma certa forma, uma afronta espiritual, claro, para expressar um pouco da dominação muçulmana sobre o lugar sagrado dos judeus, na época do período medieval, quando o Islã dominou o mundo, Europa e Ásia, ali naquele contexto, fazendo frente com a Igreja Católica, né? Então, aqui é a cidade de Jerusalém, e então, onde deveria ser construído o terceiro templo? Mais ou menos nessa área aí, que é chamada Esplanada das Mesquitas. Para nós judeus, nós chamamos de Har Habayit, o Monte do Templo, tá? Então, olhando agora para o outro lado, você está vendo a cidade de Jerusalém. Agora, o outro lado é o Monte das Oliveiras. Então, é essa visão que você tem quando você está na cidade de Jerusalém, olhando para o Oriente, olhando para o Mizrar, onde o sol nasce. Diante da cidade, você vai ter essa visão. Então, é claro que o Monte das Oliveiras, ele é um pouco mais, ele vai um pouco mais para a esquerda, ali onde você está vendo aquela torre, ele continua para lá, para o outro lado, tá? A gente está vendo uma parte dele e a parte principal dele, que é onde tem muitos cemitérios. Esses cemitérios desde a época lá do rei Davi, desde a época dos profetas, na realidade, né? Começando lá com o rei Davi, lá naquela época, os reis, alguns foram sepultados aqui, profetas, sacerdotes, e esses cemitérios foram se acumulando ao longo dos anos, dos séculos, né, dos milênios, e aí foram sendo sepultados judeus de várias gerações. Então, essa é uma parte do Monte das Oliveiras. A outra parte do Monte das Oliveiras, que é da onde você está vendo esse muro aqui para lá, é a parte onde existem, não é cemitério, você tem muitas oliveiras de verdade, oliveiras, árvores de oliveiras, né, de azeitonas, você tem ali instituição católica, cristã. Então, isso aqui é importante você entender. No caso da cidade de Jerusalém para o Monte das Oliveiras, nesse caso, o altar da Parada do Mar não poderia ser feito aqui onde estão os cemitérios, tá? Teria que ser naquela parte lá, onde só tem as oliveiras, ok? Então, seria justamente essa parte aqui que você está vendo, aonde tem as árvores, as oliveiras, os pinheiros, tá? Então, olhando novamente para a cidade de Jerusalém lá no fundo, o muro, a mesquita, né? Ou seja, o monumento muçulmano, o Domo da Rocha, aonde provavelmente ali seja construído o terceiro templo, tá? Então, dali para cá é que seria essa rampa no passado e aqui seria onde teria o altar, tá? Uma outra perspectiva que eu quero dar a vocês é essa, olha, você está vendo aqui o muro da cidade de Jerusalém, tá? E aí você vê que ela está num monte, né? Ela está esse é o Monte Moriá. Então, olha, desce o monte, cria-se um vale. Aqui embaixo é o Vale do Cedron, também conhecido como Vale de Josafá, tá? Aonde vai ser a guerra final, tá? Esse monumento que vocês estão vendo aqui é o túmulo Kever Absalom, que é o túmulo do filho do rei Davi, Absalão, tá aqui até hoje. E aí você começa a subir o Monte das Oliveiras. Olha, isso aqui é o Monte das Oliveiras, subindo ele. Então você vê que do Monte das Oliveiras descendo forma um vale e depois você sobe a cidade de Jerusalém de novo para poder entrar na cidade. Então seria justamente daqui, olha, saindo essa rampa que nós falamos aqui, ó. A rampa viria por aqui assim e conectaria lá no Monte das Oliveiras, aquela rampa que nós vimos. Eu vou dar uma outra perspectiva para vocês do tempo passado. Ó, olha para a foto, olha para agora, tá? Então, aqui aonde você está vendo os sepulcros seria o Monte das Oliveiras,
lá embaixo o Vale do Cedron, e aí você vai subindo para a cidade. Então essa seria mais ou menos a perspectiva da foto e daquele desenho, tá? Dá uma olhadinha, como é que seria hoje. Então, isso seria daqui do Monte das Oliveiras, construída a rampa, até chegar lá na cidade e aonde teria ali o templo, né? Justamente mais ou menos lá onde está aquela mesquita lá, aquele monumento, que é esse daqui, ó. Aquela abominação que ali está, tá? Então, para nós, né? Aquela abominação. Claro que para os muçulmanos é um movimento religioso, um monumento religioso da fé deles. Mas para nós está no lugar indevido. Né? E ali justamente é o local aonde havia o templo, aonde havia o Beit Hamikdash. Tá? Então se conectava dali até o lugar ali onde eu mostrei para vocês. E desde Moisés, né, foi sacrificada a primeira parada do mar, né, vai passando o tempo e no total, eu não vou entrar nos detalhes aqui porque você precisa assistir o nosso vídeo lá, eu detalho tudo, tá? Aonde cada parada do mar, cada bezerra vermelha foi sacrificada em qual tempo. Então, o que eu quero selecionar aqui para vocês é: a primeira foi feita por Moisés, tá? E a nona, ela foi feita ali no período ainda do Beit Hamikdash, tá? Olha, foi aqui, ó, no ano 62, perdão, do 59 a 62, Lasfirá. Então, isso foi antes da destruição do templo, tá? Foi Ismael ben Piabi que sacrificou a nona parada do mar, tá? Então, segundo a tradição judaica, quem vai sacrificar a 10ª seria o Mashiach, o Messias de Israel. Porém, isso é importante para que haja o templo, porque se não houver o sacrifício da próxima, ou seja, da 10ª parada do mar, não pode edificar o templo. Agora, o que é necessário para que o templo volte a existir? Já está tudo preparado? Sim, já está tudo preparado. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Sim, já está tudo preparado. Então, a primeira coisa necessária é ter a bezerra vermelha. E nós já temos 3 preparadas. Eram 5, tá? 2 já foram desqualificadas. E agora nós temos 3. Presta atenção. Nós temos 3 parotas do moto, 3 bezerras vermelhas. Que é o que precisa para que o templo seja erguido. Então, eram 5, né? 2 foram desqualificadas porque já mesclou o pelo, mas 3 ainda são puras. E nós vamos mostrar aqui ainda, tá? Tudo que envolve essas 3 vacas vermelhas, que mostra pra gente como o cenário já está preparado. Olha aí. Então, essas 3 e os requisitos, né, para ser aprovada é que a parada do mar ela tem que ser fêmea, né? Claro. Ser de cor avermelhada, não ter defeito algum, não ter levado sobre si um jugo algum, ou ser levado carga, e ter no mínimo 3 anos. Esse é o requisito para que ela possa ser sacrificada. Então, olha, Israel não tinha a criação dessas vacas. Essas vacas foram encontradas no Texas, aqui nos Estados Unidos. E elas foram levadas para Israel, né? Chegou no dia 15 de setembro de 2022, em Israel. E elas tinham menos de um ano quando elas foram pegas. Tá? Foi dado a Israel, né? Eu conto lá no outro vídeo melhor essa história, tá? Mas chegou em Israel, elas não têm nenhum tipo de defeito, nenhum tipo de furo, nenhum tipo de marca, elas estão plenas para ser usadas. No caso, chegaram 5, agora só tem 3 aptas, tá? Então, só para vocês entenderem, claro que não é um vermelho carmesim, é uma cor avermelhada, né? Como um marrom caindo para um vermelho, tá? Isso é o que caracteriza ela como Pará Adumá, vaca vermelha. Então, só para vocês terem aqui a visão de que elas estão prontas, isso aqui é foto oficial, tá, gente? Então, você tem todo um cuidado com elas. Essa aqui é a mais vermelhinha, a mais em condições assim bem mais diretas, chamada, botaram até o nome dela de Nehama, que quer dizer consolação, né? Tá ali apta. E agora, esse ano, tá? O ano de 2025, elas completam 3 anos de idade, ou seja, justamente a idade limite para poder ser sacrificada.
justamente a idade limite para que possa ser sacrificado, o mínimo, né? O mínimo que ela tem que ter de idade. Não pode ser menos do que isso, tá? Então, depois de 2000 anos, desde a destruição do Santo Templo, temos 3 bezerras vermelhas preparadas para serem sacrificadas para a purificação e inauguração do templo. E é com as cinzas dela que se purificará todos os utensílios do templo. Veja o que eu estou dizendo. É com as cinzas delas, misturada com água, que se purificará todos os utensílios do templo, que também já estão prontos. O próprio templo, que ainda não foi construído, e os sacerdotes que já existem para esse serviço do templo. Então eu quero mostrar para você os sacerdotes, né, judeus que são da tribo de Levi e que também são filhos de Arão, tá? Olha eles aqui, são todos descendentes de Arão, provados por suas famílias, genealogias e também exame de DNA, tá? Tá vendo todos eles? Esse aqui é um altar que foi feito com uma inauguração de ensaios para, né, sacrifícios do templo. Todos esses que vocês estão vendo aqui de branco são filhos de Arão, são descendentes. Tá? Aqui você está vendo o menorá de ouro e as trombetas de prata, que foram reconstruídas segundo os padrões da Torá para a construção do templo. Tá? A roupa do sumo sacerdote com as pedras, tá? O éfode, ou seja, o altar de incenso. Aqui também você vê os instrumentos que vão ser usados para tocar no templo. Tá aqui novamente, ó, chofar de prata, chofar de ouro, a lira, né, a harpa do rei Davi. Você tem, você tem esse senhor que é o que é considerado Ramnatseia, né, o maestro do coro levita, tá? Ele é uma pessoa que é expert nos instrumentos antigos, além de fabricá-los, ele toca os instrumentos antigos, tá? Aqui você tem moedas que foram encontradas da época do templo, chamado shekel, né, o Mahatzi shekel, né, que fala sobre o shekel do santuário. Aqui, novamente, você tem as coroas, a roupa do sacerdote, o altar de incenso, que é o altar de ouro. Novamente, aqui, a pia de bronze para lavagem das mãos e dos pés. A arca da aliança, que é uma arca, uma réplica feita agora, né, segundo a tradição, segundo o que é dito, se não for achada a arca original, eles vão utilizar essa, né, no lugar. Aqui você vê os ensaios, eles fazendo as práticas, você tem os garfos para os sacrifícios, ao que é chamado tapur, ali a bandeja onde eles pegam a carne, né? Aqui a preparação dos tecidos, das roupas, tá? Tudo isso, né? Os vasos, né, de ouro e de prata para colher a água do rio, da fonte de Siloé para fazer, né, o ritual da oferenda de Nessachim, né, de libações, sacrifícios como ensaios, os pães da proposição, novamente aqui, outros instrumentos feitos, vasos de libação, a coroa do sacerdote, como nós mostramos aqui, a pia de bronze, as bandejas e as bacias com as facas para cortar a carne do sacrifício, a mesa dos pães, toda de ouro, novamente os vasos, todos esses utensílios. Nenhum deles serve se não for purificado com as cinzas da parada do mar. Vocês entenderam? Tudo está pronto, mas nenhum deles pode ser usado no santuário se primeiro não for purificado com as águas de purificação. Então, para que tudo isso tenha valor espiritual, precisa primeiro do sacrifício da vaca vermelha. E suas cinzas ser misturada com água e então cada um desses utensílios serem purificados com as águas da parada do mar. Vocês compreendem isso? Então veja que, para que tudo isso que eu mostrei para vocês tenha valor espiritual e possa ser usado no templo, e até mesmo os sacerdotes que eu te mostrei, precisa primeiro ser purificado com aquela água. Então nós já temos a parada do mar. O que falta para sacrificar? Um altar. Eu vou mostrar aqui o que falta, tá? Na realidade não falta, né? Já existe também. Então, é por isso que eu estou falando para vocês que está tudo pronto. Há uma exigência da Torá que o Cohen, o sacerdote que faz o sacrifício da bezerra vermelha e mistura suas cinzas em água, tem que estar em estado de pureza.
E nesses 2000 anos não há ninguém puro, pois todos ao nascer nascem no hospital onde há morte. E segundo a Torá, no lugar em que há morte, todos ali estão impuros, lugar fechado. Então essa é uma realidade gritante, né? Ou seja, todas as pessoas em Israel nascem no hospital. E o hospital é um lugar fechado, onde tem gente morta ali, onde tem coisas mortas, né? Partes de corpo. Então toda pessoa que chega a esse mundo, de alguma forma, se ela nasce no hospital, ela nasce já num ambiente de impureza, de morte. Né? E essa é a chamada tumat met, que nós chamamos em hebraico, a impureza da morte. Então, na realidade, todos aqueles sacerdotes que eu te mostrei, todos eles estão em uma condição de impureza. Então, eles mesmos não podem fazer o sacrifício da vaca vermelha. Eles teriam que ser purificados com as águas dela. Então, quem é que pode fazer o sacrifício da vaca vermelha? Tem que ser um sacerdote que não tenha nascido no hospital, né? Que não tenha tocado em morto. Então, assim, essas são as condições para que um sacerdote possa sacrificar a vaca vermelha, ou seja, ele tem que estar puro. E hoje, preste atenção nisso, hoje há duas pessoas especificamente prontas, somente duas, que são descendentes de Arão, são sacerdotes, não nasceram em hospital, não tocaram, nunca tocaram em nada morto ou cadáver humano, nunca entraram em um cemitério, estão em plena condição e estado de pureza, e estão sendo preservados, cuidados pelo Instituto do Templo, para que no momento certo eles possam fazer o sacrifício da Pará Adumá. Gente, vocês estão percebendo que o que deixava o povo de mãos atadas agora já clareou, agora já é possível, já está acessível. Nós temos as vacas vermelhas, nós temos sacerdotes puros em condições de fazer o sacrifício, nós temos todos os utensílios do templo para ser já usado, basta ser purificado com as águas da Pará do Mar, e também os outros sacerdotes que já estão em treinamento há muito tempo, já estão em escola de treinamento para os sacrifícios, ensaios há muito tempo. E continua, também agora já temos o lugar. E eu pensar assim, mas e o lugar? Lembra que eu mostrei para vocês que o Monte das Oliveiras, uma parte é cemitério e a outra parte ainda são de jardins de oliveiras? Porém, uma parte daqueles jardins de oliveiras tem lugar ali que foi comprado pelo Vaticano. Claro que não toda parte, mas alguns. Então, agora nós já temos um lugar ali aonde pode ser feito o sacrifício da Pará do Mar, né? Onde se efetuará o sacrifício dessa Pará do Mar, dessa bezerra vermelha. No Monte das Oliveiras, ali o terreno foi comprado por uma organização chamada Uvnei Yerushalayim, ligada ao projeto do Terceiro Templo. Olha que coisa extraordinária. Então, agora, ali, olha, nessa foto novamente, você está vendo a parte dos cemitérios, e lá daquele muro, onde eu falei para vocês aqui, para lá, você já tem o lugar onde tem as oliveiras, e já não é mais lugar de impureza. Esse lugar aqui próximo, né, onde é conhecido como Dominus Flevit, né, que é a ruazinha Yad Avshalom, onde dá acesso também ao túmulo do filho de Davi, Absalão, lá embaixo. Né, essa região aqui, para o lado de lá, é onde tem o terreno, né, que é cheio de oliveiras e foi comprado por essa instituição. Então, olhando para essa foto aqui e olhando para a cidade de Jerusalém lá, seria mais ou menos aqui ser construído um altar e aqui em direção àquele lugar lá embaixo na construção do templo, né? Tudo aqui ser feito o sacrifício da Pará do Mar, aqui e para poder ter as cinzas para purificar tudo para a construção do templo. Gente, isso é fenomenal. Então, o que falta agora? O que falta agora é realmente muito simples. Porque o que falta existe, é possível. O altar pode ser construído a qualquer momento, como eu te falei, é um altar feito de lenha, não é de pedra, tá? Nós temos esse altar que ele está sendo usado como ensaios, tá? Ele é montado e desmontado, porém, como eu te falei, o altar mesmo da Pará do Mar, ele é feito só de lenha, então isso não seria um problema. Madeira de cedro, que precisa ter ali para aquela cerimônia que eu mostrei para vocês no início,
tá? Madeira de cedro existe. A planta de isopo é uma planta que existe em todo lugar em Israel, ela serve como uma esponjinha, né, para molhar o sangue e aspergir. Lã vermelha existe em todo Israel. Então, assim, o que falta na realidade? Sacrifica a pará do mar, faz um altar, sacrifica ela com as cinzas, mistura com água, ali com o pau de cedro, o isopo e a lã vermelha, faz as brachot, depois essa cinza é misturada com água para purificar tudo o que precisa ser purificado. Queridos, literalmente, nós estamos diante da grande possibilidade do terceiro templo ser erguido em qualquer momento, em qualquer tempo. É claro que mesmo tendo tudo isso que eu mostrei para vocês, tá? Essa foto que vocês estão vendo aqui é apenas uma montagem, não é oficial, tá bom? Então, aqui é só uma imaginação, é só uma ideia de como será o momento em que ele começar a ser construído, tá? Existe essa ideia assim, né, de ali os guindastes ajudando a colocar as coisas, né, como ele será, você será uma coisa esplêndida, será maravilhoso, claro que será, né? Só essa imaginação aqui já é algo fenomenal, né, para nossa imaginação, nos ajuda muito, né? Mas veja que esse tema para nós é um tema que está agora fervendo nos nossos dias. Nós não falta nada. Tudo está pronto. Agora a gente pode dizer com todas as palavras assim, tudo está pronto. Temos as vacas vermelhas, as parotas do moto, né, as bezerras vermelhas. Já esse ano completa a idade precisa. Nós temos o lugar para sacrificar elas, o altar de lenha pode ser feito a qualquer hora. Nós temos o pau de cedro, o isopo, a lã vermelha. Nós temos os sacerdotes puros para poder sacrificá-la. E uma vez sacrificando ela, ou seja, misturando as cinzas dela com água, purifica-se os utensílios do templo, e que já estão prontos, e os outros sacerdotes, e tudo isso para a construção do terceiro templo. Claro, novamente volto a afirmar, isso não significa que, tendo tudo isso, o templo vai ser erguido logo no dia seguinte, ou no mês seguinte, ou no ano seguinte. Claro que isso pode se demorar ainda um pouco mais, porque precisa que se defina lá a área lá dentro da esplanada das mesquitas, ou como chamamos Har Habayit, do Monte do Templo, aonde ele deverá ser construído em relação às questões diplomáticas e à geopolítica do mundo. Mas tudo isso mostra para a gente o quanto mais próximos estamos desse período chamado Tzara Gedolah, e isso, claro, mostrando para a gente que a vinda do nosso Mashiach Yeshua está muito, muito mais próxima. Nós já podemos vislumbrar a sua vinda. Nós já podemos vislumbrar nesses dias, como falamos em hebraico, Bekaov Beyamenu, breve em nossos dias. Viata Mashiach Yeshua, a vinda do nosso Mashiach Yeshua. Oh, queridos, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de muita luta, um tempo difícil, como disse o nosso grande Rav Shaul, o apóstolo Paulo, né? São tempos trabalhosos, tempos difíceis, no sentido espiritual, a coisa tem sido muito dura, porque envolve o mundo espiritual, a nossa vida espiritual, a nossa família, a nossa congregação, o nosso povo, né? Judeus e não judeus vivendo a fé no Messias. Como a fé no Messias e Yeshua tem sido atacada, né? Como as oposições espirituais existem, como está escrito que o dragão vai lutar contra a mulher, vendo que não pode vencê-la, vai fazer guerra ao restante da sua semente. Quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Yeshua, você e eu, né? Então, já sentimos essa oposição nesses últimos dias, e isso mostra para a gente que estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. Permaneça, não desvaneça. Permaneça, persevera na sua emuná, na sua fé. Não abra mão da sua fé, guardando os mandamentos de Deus, não importa quem te diga o que queira dizer, que dê a interpretação que quiserem dar, cumpra os mandamentos de Deus. Guarda os mandamentos de Deus. Esse é o dever de todo homem. Guarda com amor, não com pressão, não como carga, não como peso, mas guarde com amor. Ame a Deus e os seus mandamentos e os guarde na tábua do seu coração. Guarde os Shabbats, o dia sagrado de Deus.
Troca isso, deixa esse negócio de domingo. Guarda o Shabat, santifica o Shabat, busca santificar o Shabat. Observa os dias sagrados, as festas de Deus, a Páscoa, Pêssar, Shavuot, a festa de Pentecostes, que celebramos a entrega da Torá, a festa de Sukkot, tabernáculo. Celebre com alegria, com Deus e o Messias de Israel. Ou seja, se aproxime cada vez mais das coisas espirituais, daquilo que te conecta a Deus, e se afaste desse mundo, da impureza deste mundo. Este mundo tem tumá, tem impureza. Este mundo está corrompido, onde a prostituição está sendo normalizada, aonde a impureza sexual está sendo normalizada, aonde a pornografia está na palma da sua mão, na tela do seu telefone. Fuja dessas coisas, fuja da impureza, santifique-se, santifique seus olhos, seus ouvidos, sua boca, o que você come, deixe de comer as coisas impuras, coma coisas que agradam a Deus, conforme na sua lei está escrito. Se aproxime de Deus cada vez mais, se aproxime dos seus mandamentos, guarda os seus mandamentos e mantém a fé, a chama do testemunho de Yeshua de Nazaré, o Messias de Israel, que morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está assentado à destra do Todo-Poderoso nas alturas. Yeshua Mitzrat, conhecido como Jesus de Nazaré, o Messias, o único Messias de Israel, que veio cumprindo a profecia de Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Jerusalém, rejubila, ó filha de Sião, porque o teu rei vem a ti, pobre, justo, salvador, montado no jumentinho, filho de uma jumenta. Ele cumpriu esse papel. Entrou em Jerusalém, foi recebida por toda Jerusalém como Mashiach, no século I, lá no ano 30, aproximadamente. Mas agora, quando ele foi indagado, quando ele foi perguntado diante de Caifás, o sumo sacerdote e os outros que ali estavam, tu és o Mashiach, o Messias, o filho do Deus vivo? Ele disse, eu sou. E vocês verão o Ben-Hadad, o filho do homem, vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, eu já cumpri o que Zacarias disse, e agora falta cumprir o que Daniel profetizou no capítulo 7. Sim, ele vem, ele vai vir cumprindo esta parte que falta, que Daniel vê o filho do homem, o Barenash em aramaico, né? O filho do homem, Ben-Hadad, vindo nas nuvens do céu com poder, e é levado esse filho do homem até o ancião de dias, que representa o eterno. E é dado a ele, a esse filho do homem, todo o poder e a honra e a glória das nações. E o seu reino é o reino que nunca passará. Então, estamos esperando isso com muita alegria, com preparação. Vamos nos santificando. E olha para o cenário mundial, tudo que nós falamos aqui já está tudo pronto. Está tudo pronto para a gente ver esse momento final acontecer, chamado de Saragdolá, grande tribulação. Veja como está o cenário mundial, e hoje nós estamos falando aqui sobre a parada do mar, sobre a vaca vermelha, que isso é relevante para o cenário que nós estamos vivendo agora. Estamos vivendo tempos proféticos, aonde estamos presenciando algo que há muito não existia mais, ou seja, por muito tempo ficou sem se falar sobre esse tema, que é sobre a parada do mar. Não sei se você já ouviu falar sobre esse tema, sobre a vaca vermelha, ou bezerra vermelha, ou novilha vermelha. O que isso é relevante? O que isso importa para a gente? Muita coisa, porque nós estamos falando dos tempos finais, né? Onde Yeshua está para regressar, para estabelecer um Malchut Shamayim, o reino dos céus, o grande Shabat. Mas para isso acontecer, profecias dos últimos dias têm que se cumprir. E dentre elas existe as profecias que falam sobre um santuário, sobre um lugar santo, a possível reconstrução do terceiro templo. Só que para isso acontecer, é necessário, segundo as mitzvot da Torá, a parada do mar, ou seja, essa vaca vermelha, bezerra vermelha ou novilha vermelha, ser sacrificada, suas cinzas ela ser queimada, né? Suas cinzas ser misturada com água para purificar os utensílios do templo para a sua inauguração. Agora veja, os utensílios do templo já estão prontos. Os utensílios para o terceiro templo já estão prontos, queridos. Eu estou falando de todos os utensílios do templo, todos.
desde o altar, menorá, que é o castiçal, a arca da aliança, a mesa dos pães, o altar de incenso, paz, todos os utensílios, ou seja, até a parte que vai ser estrutural já está em um plano já para ser construída em pouco tempo, já se tem dinheiro para reconstruir o templo. Não estou dizendo que já está construindo, não, estou dizendo que já está tudo pronto, mas mesmo assim os sacerdotes, suas vestes, né, as vestes sacerdotais, a roupa do sumo sacerdote, com o peitoral, as pedras, a mitra, o éfode, os sininhos, tudo isso já está pronto, tudo já está pronto, mas tudo isso que eu estou falando para vocês não pode ser efetivado sem as cinzas da Pará Adumá, sem as cinzas da vaca vermelha, da bezerra vermelha, novilha vermelha. Ou seja, necessita deste serviço, desta avodá, ou seja, deste ritual, para que tudo isso que eu falei para vocês aqui seja validado pelos céus, tenha a permissão celestial. Ou seja, para se reconstruir o terceiro templo, vai ser necessário aparar do mar as cinzas da vaca vermelha. E agora, qual a importância desse vídeo aqui? É eu dizer para vocês que isso já é uma realidade em Israel. Essa parada do mar já está em Israel, já está sendo cuidada. E, na realidade, não teremos só uma, temos 5 parotas do moto. São 5 vacas vermelhas e uma já separada para que, se agora ocorrer um favor divino, alguma coisa ser, ou seja, ser favorável para a construção do terceiro templo, ela já está pronta para ser sacrificada e suas cinzas se misturada com água para a purificação. O tema da Pará do Mar, ela está dentro de uma porção semanal de estudo que nós chamamos de Parashá Hukat, né? E aqui eu já estou compartilhando com vocês aqui os termos hebraicos, que é muito significante dentro desse termo Hukat. Né? A palavra Hok, em hebraico, é lei. Hukat é lei de, e Hukim, leis. Esse tipo de lei, né? Você sabe que existe a palavra Torá, que quer dizer lei também, uma lei dada como instrução. Né? Você tem os dinim, que são outros tipos de lei. Você tem os mishpatim, que são os juízos, as execuções, que também são chamados de lei. Né? Agora, você tem os hukim, ou hukot. Esse tipo de lei, que é traduzido como lei, ou preceitos, eles têm uma característica que muitas das vezes o eterno Deus não dá a resposta ou a explicação do porquê daquela lei. Então, assim, são leis que às vezes ficam realmente num ambiente espiritual onde você apenas tem que obedecer. Nem sempre o eterno ele vai dar explicações e ele vai querer a sua submissão, a sua obediência. Né? Como o povo de Israel fez lá no Monte Sinai, dizendo, Nasce venishma, faremos e ouviremos. Ou seja, nós vamos fazer e depois a gente entende. Né? Depois a gente ouve, depois a gente vê a explicação. Então, já começando com esse entendimento sobre o mandamento dado, Huká, ou Hok, ou seja, a lei que ela envolve muito o mundo espiritual. Então, esse tema, né, da Pará Adumá, a vaca vermelha, nós vamos ver, primeiro, entender que o serviço sacerdotal era diário, né? Era diário. Você tinha sacrifícios pela manhã, sacrifícios pela tarde, e no anoitecer, os órgãos internos nobres dos animais que eram sacrificados de manhã e à tarde eram queimados no anoitecer. Durante toda a madrugada, a única coisa que os sacerdotes faziam era ficar mantendo o altar aceso com lenha, né? Ou seja, o altar nunca podia se apagar. Mas como funcionava, né, ou seja, o abate desses animais? Aqui nessa figura, que é uma figura do Mahona Beit HaMikdash, do Instituto do Templo em Israel, uma tela, uma pintura, né, muito bonita, por sinal. Então, assim, ela expressa muito bem a atividade diária dos sacrifícios no templo. Né? Esse templo aqui é o templo da época de Yeshua, ali do século I, né? Foi o templo que foi feito, erguido por Zerubabel e o sacerdote Yehoshua, e depois foi embelezado pelo rei Herodes. Né? Você vai ver que a porta do templo ela está direcionada para o nascer do sol, ou seja, para o leste, para o oriente, né? A gente vai chamar Mizrah. Logo aqui vocês estão vendo o altar no lado norte, é justamente esse lado aqui onde eles estão, que era sacrificado os animais. Então você está vendo que esses
e Ehudim, que estão aqui agachados, eles têm na sua mão o Halif, ou seja, a faca da Sheritá, e eles fazem o abate desses animais ali no chão, e os Kohanim fazem o quê? Eles vêm com as vasilhas de libação e colhem o sangue desses animais para levar até o altar nas suas bases e derramá-los nas bases, como esses aqui estão fazendo, por exemplo, né? Então, era um serviço constante, muito tenso, diário. Depois esses animais eram levados para uma mesinha, eles eram ali feito ali a separação, a abertura deles, os órgãos internos eram tirados, ver se não tinha defeito por dentro, e aí sim, só depois eles eram levados lá para cima do altar para o sacrifício. Então, isso era uma coisa diária. Por exemplo, aqui você está vendo, né, como é que eles faziam para poder. Aqui são ovelhas, né? Aqui atrás são ovelhas, cabritos, é mais fácil de segurar. Agora, você imagina um boi, né? Uma vaca, um touro. Então, você realmente tinha que amarrar ele, botar ele no chão, e esses ganchos que vocês estão vendo aqui no chão era para segurar o pescoço deles, para poder você ter uma segurança maior para poder abater esses animais. Essa figura aqui mais ampliada é o Parshal Yom Kippur, ou seja, o boi do Yom Kippur, né? Para um exemplo aqui, como eles faziam esse abate ali no chão e depois se colhia o sangue para levar para o altar. Isso ali, olha, no pátio do templo. Vocês estão vendo aqui, olha, é o pátio, é o lado norte. Aqui pendurava os animais, nessas mesinhas aqui colocava eles para abrir, né? Aqui já é a escadaria para entrar no templo. Tá? Então, aqui só para você entender a parte geográfica, né? Você se localizar, o templo ele vai ser feito da mesma maneira que era montado o tabernáculo. Então, você olhando para o tabernáculo, você vê que a porta de entrada dele é direcionada para onde? Para o nascer do sol, aqui para o leste, tá vendo? Que é o oriente, o Mizrar. Então, logo às costas do templo, ou seja, do Mishkan, do tabernáculo, ela para o Ma'arav, que é o oeste. Então, logo do lado do cá, do lado de cá, né? O lado norte, o Tsafon, e o outro lado é o Darom, que é o lado sul. Então, só para você entender que aqui no lado norte, do lado do altar, é que eram sacrificados os animais, tá certo? Então, isso vai ser muito importante para você entender o que eu vou dizer agora, né? Então, o tema é Pará do Mar, é a vaca vermelha, né? Essa novilha vermelha, essa bezerra vermelha. Então, na época de Yeshua, ali no primeiro, no primeiro século, né? Que é a época ali já do Beit HaMikdash Sheni, da época do Segundo Templo, aonde era feito o sacrifício da Pará do Mar? Ele não podia ser feito dentro, ali aonde eram feitos aqueles sacrifícios. Esse vai ser um sacrifício especial, ele vai ter uma característica diferente. Ele não podia ser feito ali junto dos outros sacrifícios, ele tinha que ser sacrificado fora do acampamento. Na época do tabernáculo era fora das tendas, né? Fora do acampamento, não só do tabernáculo, mas das tendas dos israelitas. Tinha que ser mais distante. E quando a gente olha para a época de Yeshua, que já ia, você tem toda aquela estrutura do templo, né? Do segundo templo, aonde é que ficava isso do lado de fora? A gente vai ver aqui na figura que eu vou colocar para vocês, olhando primeiro para o texto da Torá, o que a Torá realmente, né? O que Deus fala na sua Torá, na sua lei. Então, acompanha comigo aqui o texto, olha. Depois você vai entender essa figura que está aí no fundo. Zot Hukat Torá. Veja que o termo que ele usa é Hukat, né? Essa é a lei da lei, né? Ou seja, é o preceito da Torá. Asher tzivah Adonai lemor. Daber el bnei Israel vaikichu elecha pará adumá timimá. Asher em bamum. Asher lo ala aleha ol. Unetanar, unetatem otar, ela Eleazar Cohen. Perhutzi otam el michutz lamachane. Veshachatotar lefanav. Então, olha, este é o estatuto da lei que Adonai ordenou, dizendo: diz aos filhos de Israel que tragam uma novilha ruiva, vermelha, né, que não tenha defeito e sobre a qual não tenha sido posto um jugo. E a dareis a Eleazar, o sacerdote, e ele a tirará para fora do arraial e degolar-se-á diante dele. Então, ela tinha que ser levada para fora do arraial para ser degolada fora, não naquele mesmo ambiente que os outros eram sacrificados, tá certo? Mas o texto continua. Velakar Eleazar Cohen midamar beemtz bao, vechiza el nochach pinei ohel moed midamar, sheva peamim. ושרף את הפרה לעיניו, את אורח ואת בשרך
ve'edamar al pirshar. E Elazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com o seu dedo e dele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a novilha perante os seus olhos, o seu couro, a sua carne, o seu sangue, com o seu esterco se queimará. Ou seja, toda ela tinha que ser queimada, toda, toda. Ou seja, se formava ali, né, uma fogueira, né, uma lenha, eram 7 níveis de lenha, ela era posta em cima e se queimava tudo, carne, couro, ou seja, a pele dela, né, pelo, carne, ossos, o esterco, né, que tinha dentro dela, a própria lenha era queimada, ou seja, ficava um monte de cinza. E era justamente esse monte de cinza que sobrava, é que Deus vai ordenar que tinha que ser pego, né, e depois ser armazenado para que todas as vezes que uma pessoa se impurificasse com a morte, com um corpo morto, com um cadáver, essa pessoa tinha que ser purificada durante uma semana, no terceiro e no sétimo dia, com as águas de purificação, que é essa cinza misturada com a água e aspergida sobre a pessoa. Então, até mesmo para a inauguração do templo, teve que ser feito esse ritual, ou seja, esse serviço espiritual, né? O abate da pará do mar, as suas cinzas misturadas com água e purificar tudo, né? Porque se entende que tudo estava contaminado com uma morte espiritual e tinha que ser purificado. Então, só para você entender o contexto ali da Torá, aonde Deus está ordenando isso, tá certo? E aí, como está escrito, tomarão para ti uma pará do mar, uma bezerra vermelha, perfeita, que não levou jugo sobre ela. Né? Então, você olha para cá, olha, veja que a descrição da Torá é 7 níveis de lenha. Né? Isso aqui é literalmente, né, um altar aqui feito, tá? Onde você tem aqui uma vaca sendo queimada em Israel. E aqui você vai entender melhor que esses 7 níveis de lenha, eles vão representar o Sheva Ma'alot Me'etzim, o Sheva Shamayim, a Shiva Shamayim, ou seja, os 7 céus, porque essa expiação ela envolve os mundos elevados. Não vamos entrar nesse quesito agora, né? 7 níveis de lenha, um Siman Sod dos 7 céus. Isso vai ficar para um outro estudo. Mas nós temos referências aqui da Guemará, por exemplo, o Midrash Tanhumá 8 diz que Deus só deu a Moisés conhecer o segredo da pará do mar. Moshe não pôde revelar o segredo, já que Ruká, esse termo de lei, representa uma plataforma intelectual inacessível para os outros, como consta lá no Kohelet Rabá, né, que é o Midrash Rabá do livro de Eclesiastes 8, 1 e 5. Mas eu quero dizer para vocês que a nós foi dado saber, né? Pará do mar representa o Mashiach Yeshua. Porque pará, né, que é vaca, significa o quê? O que a vaca significa? Ela significa avodar, trabalho, serviço. Né? A do mar, quer dizer vermelha, significa, né, o sangue, o dam. Dam quer dizer sangue, e é o quê? Vermelho, representa a redenção. A vaca se passa primeiro no fogo, que é Esh, e logo depois as cinzas se passam nas águas, que é Maim. Quando a gente vê a mistura de fogo e água, isso lembra que lá no princípio a formação dos céus foi com o quê? Com Maim. E Yeshua disse que ele é a porta dos céus. Ele mesmo disse, eu sou a porta. Não? Feito mais importante ainda é que a pará do mar era sacrificada e queimada no Monte das Oliveiras, também chamado de Monte da Unção. E é desde ali que Yeshua ascendeu aos céus e regressará ali mesmo, no Monte das Oliveiras. Nós temos referência do Monte da Unção, do Monte das Oliveiras, no Sifrei, no Tratado Zevachim, 105, e também Zacarias 14. Então, antes da gente continuar aqui, eu quero lembrar vocês o seguinte, lembra que no tabernáculo, ela tinha que ser queimada fora do arraial, né, do acampamento. Na época do templo, do Beit HaMikdash, em especial ali na época de Yeshua, aonde é que eles saíam para poder queimar ela, para fazer o sacrifício dela? No Monte das Oliveiras. Então veja que coisa especial isso, gente. O Monte das Oliveiras era o lugar aonde era sacrificada a pará do mar e as cinzas delas eram armazenadas. Eu coloquei a imagem aqui, a própria imagem do Instituto do Templo para vocês. Olha aqui.
essa imagem, essa pintura expressa muito bem como era. Lá você tem a cidade de Jerusalém, que hoje não tem o templo, né? Tem lá a Mesquita Dourada, mas lá na época do templo era que assim. E o Portão de Ouro, que hoje está fechado pelos muçulmanos, de lá saía esses arcos aqui, essa ponte em forma de arcos. E isso é interessante porque do lado de lá, até hoje, existem duas aberturas desse arco, que é ali pertinho do cótel, né? Ainda existe para o lado de lá, porque ele também tinha outra parte. E essa parte é a parte que entrava pelo Oriente e já entrava já direcionada para a porta do templo. Então, isso aqui existia na época de Yeshua. E o altar onde se sacrificava a Pará do Mar era aqui, no Monte das Oliveiras. Aqui você vê os 7 níveis de lenha, a Pará do Mar ali, já sacrificado, o sacerdote com isopo e o fio escarlate, salpicando na direção do templo, né? E aqui, olha, é onde ficava armazenado os vasos com as cinzas da Pará do Mar. Aqui você tem levitas, sacerdotes, você tem uma multidão de gente vendo, né? Pessoas, cidadãos comuns. Ou seja, porque essas cinzas é que vai ser misturada com a água para poder purificar as pessoas, né, da sua contaminação com a morte. Então, que coisa interessante é que quando a gente fala do Monte das Oliveiras hoje, olha aqui, ó, o Monte das Oliveiras, né? Aqui onde você está vendo as oliveiras aqui é o Monte das Oliveiras, onde na perspectiva é como se a gente estivesse no monte, né? Para cá, assim, ó. E lá está a cidade de Jerusalém hoje, né? Aonde era o templo, ficava mais ou menos nessa região, e o portão de ouro que está fechado aqui, ó, daqui saía essa plataforma para o lado de cá, assim, ó. Então, o que isso tem de interessante para a gente, queridos? E por que eu conectei a Pará do Mar e Yeshua? Por causa disso aqui, olha. O nosso Mashiach Yeshua, quando foi orar no Getsemane, no Getsemane, na noite que ele foi traído, né? Ali no Getsemane, no Getsemane, né? Getsemane, que é o Monte das Oliveiras, está escrito assim, ó, Urvo alav echevlei mavet, itpalel beyeter chazaka, vezeato aita kinitpei dam yordim alaretz. E posto em agonia, orava mais intensamente. E seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Lá em Lucas 22, 44. Agora, eu quero que vocês pensem comigo. Se ele, suando, seu suor se transformou em gotas de sangue, como ficou a roupa dele? Manchada, vermelha. Como estava a sua pele? Vermelha. Então, sabe o que a gente está olhando aqui? A gente está vendo Yeshua suando sangue e ele está como uma pará do mar. Ele está como aquela vaca vermelha. No lugar aonde, né? Claro, não exatamente o mesmo lugar, mas ali no mesmo ambiente, ali, Monte das Oliveiras, aonde era sacrificada a pará do mar. Ou seja, aquelas cinzas misturadas com água é que limpava as pessoas da sua contaminação com a morte. Em um sentido mais espiritual, Yeshua, ele cumpriu aquele papel ali da pará do mar, e é ele que vai trazer para a gente a purificação dessa morte espiritual. Então, nele se cumpre a função da pará do mar. Né? A representação da pará do mar se cumpre nele. Ele é a expiação, a propiciação para os nossos pecados, mas ele também nos purifica da impureza da morte. Né? E agora vocês vão entender o que a tradição judaica vai falar sobre o Messias. A tradição não vai crer nele como Messias, mas crê que o Messias vai vir, né? Então vamos continuar aqui. Olha que coisa especial isso, gente. É impossível não ver Yeshua nisso aqui. Cada vez mais só fortalece, né? Então, assim, quantas parot adumot, quantas vacas vermelhas foram sacrificadas até hoje? Até hoje foram 9, né? Então eu vou traduzir para vocês aqui, olha, aqui em cima está escrito assim, ó, Tesha parot adumot leorech hahistoria. Então, 9 vacas vermelhas no decorrer da história, ao longo da história. Pará adumah rishonah nishchetat bamidbar Sinai mul petach hamishkan bidei Moshe amea 14 lifnei asfirah. Ou seja, a primeira vaca vermelha
foi abatida no deserto do Sinai, diante da entrada do Mishkan, do tabernáculo, pela mão de Moisés, século 14 antes da Era Comum, ou seja, antes de Yeshua. Então aí você tem a primeira Paradumá. Vamos à segunda. Paradumá Shniá Nishchetat Behar Azeitim Bidei Ezra Sofer Im Shivat Zion Amea Hamesh Lifnei Sfirá. Ou seja, a segunda Paradumá, ela foi abatida, né, sacrificada no Monte das Oliveiras, aí, ou seja, já foi no Monte das Oliveiras, pela mão de Ezra Hassofer, por ocasião do retorno a Sião, ou seja, quando eles voltaram lá da Pérsia. Vocês vão lembrar do livro de Neemias, Esdra e Ester, né, quando o povo judeu volta. Né, isso foi no século V antes de Yeshua, né, antes do início da Sefirá, como se diz, né, a Era Comum. Aí vamos falar da terceira e da quarta Paradumá, né? Shimon HaTzadik, ou seja, Simão o Justo, Hu Shimon HaSheni, que foi o segundo Simeão, Shachat Shtei Paot Tadumot, Nosafot, Tehilat Mea Shtaim, Lifnei Asfirá. Então, Shimon HaTzadik, né, que foi o segundo Shimon, ele abateu as duas parotas do Mot adicionais no início do segundo século antes de Yeshua. Lifnei Asfirá. Depois vieram as quintas e sextas parotas do Mot. Yohanan Kohen Agadol, Yohanan Hurkanus, Shochet Shtei Parota do Mot Nosafot, Mea Ve'arba Ve'mea Shloshim Ve'arba, Lifnei Hasfirá. Então, olha só, Yohanan, o sumo sacerdote Yohanan, era chamado de Yohanan Hurkanus, ele abateu as duas parotas do Mot adicionais foi do ano 134 a 104 antes da Era Comum, né, que é regressivo, né, o ano, né? 134 a 104 antes da Era Comum, ou seja, antes de Yeshua ainda, você está um século praticamente antes. Né? E a sétima foi sacrificada quando? Hanamel Hamitzri, Shochet Paradumah Shivrit, Shloshim Vasheva Lifnei Hasfirá, ou seja, o Hanamel Hamitzri, né, ele abateu a sétima Paradumah, a sétima vaca vermelha, no ano 37 antes de Yeshua. A oitava Paradumah, Elihuenai ben Kantira, Shochet Parash Minit, Arbaim ve'arba lesfirá. Ou seja, Eliuenai ben Kantira, ele abateu a oitava Paradumá no ano 44, já foi depois de Yeshua. Então, na época de Yeshua, ainda eles tinham ali com eles as cinzas da sétima Paradumá, na época de Yeshua. Então, tudo que eles faziam ali, que tinha que ser purificado com as cinzas da vaca vermelha, era com as cinzas da sétima Paradumá, né? Porque a oitava Paradumá, ela foi sacrificada no ano 44. Como Yeshua do ano 30, né, segundo a história, então ali foi o ano que ele, 30, 33, ou seja, ele teve o seu ministério, ele morreu e ressuscitou e ele foi embora e ali os seus discípulos continuaram anunciando a boa nova. Então, ou seja, no ano 44 foi que a oitava Paradumá foi sacrificada, já depois ali do Messias, né? Então, vamos continuar aqui. Agora, vamos aqui para a nona. Olha, a nona. Ismael ben Piavi, Shochet Paradumat Shiit, me Hamishim Vatesha ad Shishimushtaim, Lasfirá. Ou seja, Ismael ben Piabi abateu a nona Paradumá, a nona vaca vermelha, que foi nesse período do ano 59 ao ano 62, depois ali de Yeshua, tá? E aí o que aconteceu no ano 70? Urbana Mikdash, ou seja, o templo foi destruído. Shivim Lasfirá, ou seja, no ano 70.
E aí o comentário que a gente tem aqui embaixo é o seguinte, olha, Hamoraim Agalilim, Rabi Hagai verabi Irimiá, Nitharim be'afar paraduma, Sevivot, Shalosh Meot ve'arbaim lasfirá. Então, os Amoraim, que foram os rabinos desse período dos Amoraim, os Galilim, né? Eram galileus, né? Rabi Hagai verabi Irimiyahu, ou seja, o rabino Hagai e o rabino Irimiyahu, se purificaram ainda com as cinzas da vaca vermelha nona, né? Por volta, que ó, Sivivot, Shalosh Meot ve'arbaim, ou seja, do ano 340 ainda. Ou seja, até século 3 ali depois de Yeshua, havia ainda as cinzas da nona pará do mar. E o que a tradição judaica vai dizer hoje? Que a 10ª pará do mar, quem vai sacrificar é o Mashiach, né, o Messias. Como eles não acreditam que o Messias já veio, que foi Yeshua, né, que é Yeshua, eles entendem que o Messias vai vir ainda, e quando ele vier, ele vai sacrificar essa 10ª pará do mar. Ou seja, na realidade, como ele sendo como da casa de Davi, ele mesmo não pode sacrificar. No caso, é como dizer, né? Sob a autoridade dele é que tudo isso vai acontecer. Então, agora eu quero que você entenda o contexto profético espiritual que eu estou trazendo. Ora, se o povo de Israel entende que a 10ª pará do mar, que vai ser sacrificada, vai ser com a presença do Messias, eles estão entendendo que o Messias vai chegar agora, nesse tempo. Porque até então se observava bem, e nunca dava certo, né? Nasceu uma vaca vermelha ali, uma bezerra vermelha, vamos olhar para ver se é pará do mar. Ah, não, tem um pelo preto, um pelo branco, um pelo marrom, né? Não era. E vai passando gerações, o Instituto do Templo surge, começa a reproduzir os utensílios do templo, tudo pronto, tudo certinho, tudo já aguardando. Eles descobrem que aqui nos Estados Unidos, no Texas, tinha vaca vermelha aqui. Então, eles vieram para cá ver. E é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui, né? O que eles já estão vislumbrando? A 10ª pará do mar. Então, se a 10ª pará do mar está aqui no nosso tempo, isso quer dizer o quê? Que o Messias está chegando, que o Messias já está perto. O que está faltando, então, agora? Está faltando que algo proporcione a eles a permissão para construir, a permissão para abater o animal ali fora e poder purificar os utensílios. Então, ou seja, é um momento propício para que isso ocorra. Porque até então a pará do mar tinha sumido. Aí eles descobrem que no Texas, aqui nos Estados Unidos, tinha vacas vermelhas sendo criadas. Então eles enviam uma delegação lá de Israel para cá para verificar. Né? E quando chegam ali no Texas, isso eu estou trazendo informações para vocês, que eu até vi no canal da Aline com Israel, né? Aline Israel, né? Israel com a Aline, né? Ela foi lá, ela trouxe as informações de lá, né, no seu vídeo. E olha que coisa interessante, a pessoa que estava criando essas vacas era um cristão que entendeu, né, como algo de Deus, que ele tinha que criar essas vacas vermelhas para um dia, quem sabe, ele fornecer ela para o templo. Quando os rabinos que foram lá ouviram isso, eles ficaram emocionados. Porque eles foram verificar nas vacas e realmente elas estavam sem nenhum pelo diferente. Nem branco, nem preto. E o que eles fizeram? Como isso estava sendo criado para esse fim, eles já combinaram para poder trazer essas vacas para Israel, só que eles se depararam com a lei, né? A lei que existe em Israel, que é proibido trazer animais para dentro do Estado de Israel, que são criados fora. Então, eles trouxeram como animais de estimação, e assim conseguiram meio que dar uma volta nessa lei, mas a favor, né, claro, de trazer os animais para dentro de Israel, que é claro que não vai abater para fornecer carne para ninguém, isso aí tem um propósito específico, né? Mas essa foto que vocês estão vendo aí, olha, são os rabinos olhando, e existe um aqui que tem um aparelhinho, um instrumento, que ele consegue ver no animal, né, cada pelo. Então, assim, é um trabalho minucioso, de fato, que comprovou
que 5 delas estão prontas. E assim, para onde que eles levaram elas? Estão sendo criadas em Israel, em Shiló, né? Que é a antiga Siló, né? Siló, que todo mundo conhece, aonde ficou o Mishkan por aproximadamente 300 anos, né? Aonde ocorreu lá a história do profeta Samuel, Ana, vocês vão lembrar disso, né? E justamente lá onde ficou o Mishkan, nessa cidade, nessa região, Shiló, é onde tem, né? Para ali subiam as tribos para sacrificar a Hashem, né? E é justamente lá aonde estão sendo criadas essas parótias do monte. Aqui você está vendo a foto dela, tá vendo aqui, ó? Elazinhas aqui comendo. Veja que coisa sensacional. Todas elas estão aptas para serem abatidas, todas, tá? São fêmeas, nunca levaram jugo sobre elas. Inclusive aconteceu algo muito interessante, né? Que foi dito, né? Por elas ali no vídeo, que, ou seja, de forma sanitária, o animal tem que ser verificado e eles colocam, né? Aquele brincozinho lá que é a informação do animal na orelha. Só que ao fazer isso com o animal, você já inutiliza ele, porque o animal tem que ser perfeito, ele não pode ter furo, ele não pode ter nenhuma mutilação. Só que por conta lá da pandemia, né, o homem ficou enfermo e não foi. Foi justamente o período que os rabinos chegaram lá. Ou seja, a pessoa, o inspetor, acabou não fazendo. E os animais, ou seja, eles estão aptos para serem abatidos para esse propósito, que é o propósito da Pará Adumá. Ou seja, queridos, isso não é coincidência. No tempo que nós estamos vivendo, isso não é coincidência. Esses animais hoje estão na terra de Israel, na cidade de Shiló, sendo observados constantemente, né, sendo cuidados com todo cuidado, para que nada possa trazer dano a eles, né, que eles possam ali estar sendo criados, sendo guardados, e no momento propício, isso vai acontecer. Vocês estão vendo essa parada mais específica aqui, ela tem um pelo até bem mais ruivo do que as outras, né? Ela tem um nome, ela se chama Nehama. E Nehama quer dizer consolação. Ela se no momento agora fosse para fazer o abate, ela seria a que está na lista ali, a primeira, que ela é bem ruivazinha, ela está pronta para ser abatida, essa novilha vermelha. Ela seria a vaca, ou seja, a bezerra a primeira da lista, né? A pronta, a preparada. E colocaram esse nome nela, Nehama, que quer dizer consolação. Né? Ou seja, ela já está ali pronta para cumprir o papel dela profético para o momento do terceiro templo. Agora, queridos, por que que isso é importante? Por que que isso é importante? E por que que eu estou falando assim? Yeshua está regressando. O Malhut Shammai, que a gente desejou a vida toda, que a gente deseja a vida toda. O reino dos céus aqui, fisicamente, né? A mescla do mundo espiritual com o mundo físico. E Yeshua sentado em Jerusalém, Yerushalayim Habirá, Jerusalém é a capital do reino dos céus aqui. Isso está para acontecer rápido, pronto. Só que para isso ocorrer, primeiro existem várias coisas que necessitam ocorrer no mundo, várias profecias que devem se cumprir, e nós estamos diante delas acontecendo. Ou seja, como Yeshua falou sobre o lugar santo, quem lê entenda, a profanação, o sacrifício contínuo ser tirado, colocado a abominação desoladora, o antimachia entrando no cenário mundial. Isso já mostra para a gente o quê? Se a parada mata pronta, se os utensílios do templo estão prontos, há uma movimentação espiritual acontecendo, o cenário mundial está se organizando para um favor para o povo de Israel, é guerra, mas daqui a pouco está entrando paz e segurança, é a falsa paz, claro. O antimachia vai entrar nesse cenário, queridos. Isso é que você não pode perder a sua atenção. Porque o que eles estão esperando o Machia chegar agora não vai ser o nosso Machia agora. Vai chegar primeiro o anti-Machia, o anti-Messias, o anticristo, que vai trazer um engano. E que provavelmente, ele pode proporcionar tudo isso para Israel. Proporcionar que tudo isso ocorra. Então, assim, detalhes de tudo isso, a gente não pode estabelecer verdades, claro que não, mas tudo isso está diante dos nossos olhos. Cada coisinha que vai acontecendo só vai contribuindo para o que de uma hora para outra vai acontecer. E aí você precisa se preparar.
Você precisa se despertar do sono, porque as coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos. E isso deve servir para despertar cada um de nós e nos incentivar com alegria, erguer a nossa cabeça e dizer assim: está chegando a hora. Então a gente está para entrar num período muito sério. E quando a gente fala da parada do mar aqui, a parada do mar já agora em Israel, sendo observada, já está a Nehama separada para já ser sacrificada a qualquer momento. E a qualquer momento isso vai acontecer, queridos. A qualquer momento esse Beit HaMikdash HaShlishi, esse terceiro templo está sendo erguido. O lugar no santuário, no Har Habayit, as coisas estão acontecendo e a qualquer hora isso vai acontecer. E aí a gente tem todo um cenário do anti-Mashia, de Tzarag, do grande tribulação acontecendo. Já estamos vendo os eclipses solares, lunares, ou seja, os efeitos, tudo isso se harmonizando, tudo isso se acontecendo junto, né? Então, você que é espiritual, você que tem uma visão espiritual, você que está sentindo esse mover, esse despertar de Hashem, volte à oração, volte à consagração. Se está desviado, volte para o Senhor. Arrependa-se dos erros, deixa o mundo de pecado para lá, deixa a impureza para lá, não é tempo para isso. Eu sempre digo que não é tempo para perder tempo, né? O Senhor te chamou, te escolheu para que você volte, para que você venha, para que você fique firme, porque Ele te chamou para a salvação, para estar com Ele, né? Para ter essa tchuá no Messias de Israel. E tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Você não pode ficar de fora. Então, queridos, parar do mar, esse é o tema do momento, porque isso é profético e Deus quer que o mundo entenda, que o mundo saiba que tudo está se preparando dentro do conhecimento do povo judeu, dentro das leis do povo judeu, da Guemará, da explicação dos sábios. Tudo isso tem que ser feito, tudo isso tem que acontecer para que, de fato, o terceiro templo seja erguido. E nós já estamos com tudo preparado, não falta nada para que seja realizado. Então, queridos, nós vamos terminando o nosso vídeo por aqui, né? Quero convidar você a, mais uma vez, não se esqueça de dar o like, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, né? Compartilhar o nosso vídeo, compartilha, porque você nos ajuda e, ao mesmo tempo, ajuda quem necessita ser despertado nesses últimos dias, né? Nós temos aqui as nossas informações em relação a Yeshivá, em relação ao nosso curso de hebraico, ou seja, você que deseja aprender hebraico, dominar mais a língua, conhecer os textos, você tem acesso aqui ao nosso curso na plataforma do Hotmart, a nossa Yeshivá, que é a nossa escola rabínica, com todo o nosso conteúdo programático de estudos, que também você não precisa de tempo para entrar, você já pode entrar agora se você quiser, as informações estão aqui na descrição, faça a sua inscrição, venha estudar conosco, muitas coisas boas para conhecer dentro da tradição judaica, dentro do conteúdo, desde Gênesis a Apocalipse, numa visão judaico-messiânica. Então, tudo está aqui pronto para você, para te abençoar, tá bom? E já queremos agradecer e nos vemos no nosso próximo vídeo. Que o Eterno abençoe a todos e, bom, Baruch Hashem.